Tudo bem, Pastor Mendes, muito obrigado pela sua participação. A gente está fazendo aqui um curso de formação para líderes, né, para o ministério, e o pastor abraçou imediatamente a causa, eu sei que já está no coração. Pastor, é muito bem-vindo, muito obrigado, pastor. Dá suas primeiras palavras aí para o pessoal nosso aqui. Olha, é sempre um prazer ter a oportunidade de compartilhar 42 anos de ministério e hoje 82 anos. Deus ainda me deu a graça de estar em plena vitalidade, embora morando muito longe do Brasil. Eu estou na Califórnia. Só para vocês terem uma ideia, eu estou mais perto do Japão do que do Brasil. Estou bem longe do Brasil. E também caí num estado, talvez o mais liberal de todos os Estados Unidos, ou talvez um dos mais liberais, e vivo aqui num condado aqui é o distrito, com 7, 8 cidades, e esse condado é considerado pelos pastores daqui como se fosse um país não alcançado. Uau! Dentro dos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia. E é aqui que eu estou vivendo. Frequento uma igreja batista bíblica, com frequência de 30, 35 pessoas, não mais que isso, um pastor de 80 anos, velhinho como eu, mas muito fiel à palavra, muito fiel à palavra. Que beleza, que beleza. E pastor, estamos aqui. Você foi aí para morar nos Estados Unidos porque você cansou do Brasil? Ah, não, vou embora, vou ficar lá só da praia, tomando água de coco lá em Miami, como é que foi? Muito oportuna a sua pergunta. Primeiro, é bom que se diga que eu estou aqui legalmente. Isso. Jamais admitiria vir para cá de forma ilegal. Tenho 3 filhos. O primeiro veio para cá há 30 anos. A empresa dele transferiu ele para cá. O segundo foi o Eduardo, que é missionário, que entrou para uma missão aqui e veio para cá já há 10 anos. E o terceiro, ele foi estudar na Espanha, porque eu e ele temos cidadania espanhola. E lá, na primeira igreja batista de Madrid, ele encontrou uma americana que foi para lá para aprender espanhol. E um olhou para o outro olhou para um, e estão casados há 14 anos, e mora aqui, praticamente um quarteirão longe de casa. Uau. Já o Fábio e o Eduardo estão bem mais longe, moram no Colorado, que, para ter ideia da distância, são 2 horas e meia de avião. Então, aqui estamos nós. Como todos eles são cidadãos americanos, já têm o passaporte, quando eles aplicaram para o Green Card, meu e da Cida, saiu rapidamente, porque como cidadão americano tem preferência número 1 para trazer os pais. Olha, e que legal. Aqui estou. Agora, não por minha vontade própria, mas a vontade dos filhos, porque nessa idade se prepara, porque os filhos é que mandam em você, você não manda mais absolutamente nada. Mas eles estavam corretos, porque como fica? Se a gente adoece no Brasil, eles têm que deslocar 3 famílias para lá, para me visitar. E aqui estamos todos juntos. Tudo perto, né? Muito bom. O pastor falou em 42 anos, né, de ministério, certo? Então, talvez dá até um pouco mais quando ainda não era ordenado pastor, mas vamos pôr os 42 aí. Isso aí. Ó, falando em 42, o que o pastor diria, assim, como é que foi a sua carreira com a igreja? Qual a igreja que o pastor permaneceu mais tempo? O que o pastor vê de mais importante para poder falar? E aí o pastor completa dizendo como é que, na atualidade, o que o pastor faz? O pastor agora só fica aí assistindo televisão, só fica levando o cachorro para passear? Como é que está a vida hoje? Não, primeiramente eu trabalhei 20 anos na Ford aí no Brasil. Com 34 anos, eu já tinha 20 anos de Ford, porque eu comecei como aluno do Senai. E aí, quando Deus me chamou, aí eu cheguei lá na Ford e eles conseguiram me dispensar de forma milagrosa, porque não podia mandar embora, mas eu concordei. E a indenização da Ford é que me sustentou no seminário por 3 anos. E fui estudar na Palavra da Vida, no seminário, e lá estava um grupo começando um ponto de pregação batista lá em Atibaia. E alguém do grupo lá me conhecia e falou para o pastor Karl Lackler, que é um missionário americano que estava lá orientando o grupo, falou, olha, tem um
tal de Mendes aí, que ele era vice-presidente na igreja, diácono lá em São Paulo, tem muita experiência. O Aí jovem Mendes. aí me pescaram. Aí eu fui lá, deixei uma igreja grande, que eu era membro, né, no Ipiranga. Aí fui para lá e quando chegamos lá, tanto eu como o Cida caímos de amores por aquele grupo pequeno. Não tinha beleza nem formosura, mas sei lá, Deus fez um milagre. E em 1980, em janeiro, chegamos lá pelo grupo e aí aconteceu a piba que vocês conhecem hoje. Isso, a primeira igreja batista de Atibaia, né? Exato. Quantos anos de fundação a PIBA? Completa agora, dia 8 de novembro, 45 anos de fundação. Uau, a PIBA é uma referência, né, dentro de São Paulo e fora de São Paulo também, talvez até para fora do Brasil, né? É fora do Brasil, porque a missão Pregue a Palavra está já em 5 países, fora E os estados lá é no isso Brasil, aí. né? E o Pregue a Palavra começou lá com o pastor. Sim, comigo. Aliás, Uhum, comigo e com o Eduardo, porque o Eduardo foi o arquiteto do Pregue a Palavra, né? uhum. É. E vocês tiveram ainda o pastor líder. Pastor líder também foi o Eduardo, que... O Eduardo era meu braço esquerdo, entende? Uhum. Porque eu sou canhoto, se eu falar braço direito não representa absolutamente nada. Pastor, ainda teve uma colaboração muito importante dentro da Convenção Batista Brasileira. Como é que foi para o pastor esse tempo? Assim, Como eu que o me pastor envolvi na esteve lá? convenção, eu participava sempre das assembleias da convenção, não concordando com tudo, mas eu falei, se eu tenho que discordar, vou estar lá, entrar em campo e mostrar a minha cara. E com isso eu fui eleito presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo, e eu fui eleito presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Estado de São Paulo, e com aquela teologia muito firme, muito, eu diria, dura para alguns, mas foi uma grande bênção ter esse tempo. Aí chegou uma época que a PIBA começou a crescer e eu falei para eles, olha, gente, agora, vocês me perdoem, mas agora é só igreja. E aí me dediquei somente à igreja. Participava de algumas reuniões da convenção, mas não com a frequência de antes, né? Pastor, isso é muito importante que você falou. A opção entre prosseguir como um executivo da fé, não é diminuindo a função, não é isso, mas a Não. ideia de pastor de igreja local, o pastor deu a preferência para seguir com a igreja. Ah, sim, porque nós começamos a igreja com 22 pessoas. Nessas alturas, ela já estava lá perto dos 500, 600 membros. Uhum, uhum. Claro que eu tinha uma boa equipe, eu sempre trabalhei com colegiado, Sim, e tanto sim. é que quando saímos da igreja, deixamos com 1.500 membros. Nossa, é uma maravilha isso, pastor. É É, muito importante para todo obreiro ouvir esse tipo de opção, né? De poder falar, olha, entre uma carreira que talvez ela fosse mais glamurosa no sentido de ser executivo, de estar nas reuniões, de ter o seu lugar lá, tal, né? Poder optar pela igreja, porque aí não, de novo, sem querer, o pessoal que vai estar assistindo aqui a gente, sem querer de maneira nenhuma diminuir o trabalho das convenções, mas como não. que o apelo do obreiro, do coração para o pastorear da igreja de Deus, do rebanho do Senhor, como que tem um apelo muito mais forte aí no seu coração, né? Isso é muito bom. Eu também tive uma participação na Convenção Batista Brasileira. Eu fui eleito membro do Conselho de Junta de Missões Mundiais. Olha que E eu maravilha. trabalhei ali com eles nas reuniões no Rio, acho que 3, 4 anos por aí, ou Olha 2, só. 3. Que grande carreira, pastor. Por isso, entre outras, é que a gente está tão contente de receber você aqui para falar o nosso coração. Então, agora nós vamos fazer uns blocos aqui de perguntas meio que direcionadas. Ó, como é que foi o seu chamado? Como é que a pergunta seguinte é como é que é a experiência de poder identificar claramente o chamado? Então, o pessoal que está aqui assistindo a gente. Pode ser que tenha alguém que ainda esteja pensando, mas eu ainda não estou muito certo. Como é que foi para você? E o que o pastor diria para essas pessoas? Eu diria que se existe dúvida, não vá. Uhum. Porque quando Deus chama, a convicção que ele coloca, ele fecha o cerco, é 100%. Não dá para sobrar absolutamente nada, entende? Uhum. Agora,
A razão é o seguinte, eu estava na Ford, a Cida, juntamente com a irmã dela, tinham uma confecção de roupas, já, inclusive, elas estavam fornecendo para a CIA, estava crescendo. Quando Deus me chama, foi dentro de circunstâncias na Ford, em que eu tinha um bom emprego, um muito bom emprego. E eu tive algumas desavenças com meu chefe, porque, veja bem, um dia nós éramos 12 técnicos. E um dia, numa segunda-feira, ele sentou numa mesa lá na frente de todos nós lá e começou a falar: olha, gente, como foi o fim de semana? Aí eu peguei uma bebedeira danada, aí minha mulher ficou brigando comigo, minha mulher desconfiou de mim, era só confusão. Aí chegou, eu falei: e Mendes, e você? Eu falei: eu fui na igreja de manhã, no domingo, voltamos para casa, almoçamos, às vezes almoçamos na igreja e à noite também. Aí ele disse o seguinte: rapaz, eu não sei como você vive essa vida. E eu falei: olha, eu não sei como vocês vivem essa vida de porcos que vocês estão dizendo aqui. Porque espanhol não mede muito as palavras, entende? Aí, aí eu comecei a despejar, rapaz. E foi um ambiente assim pesado, só que eles se calaram. Eles se calaram. Mas aquilo me causou um mal-estar muito grande. Falei: caramba, o que eu estou fazendo aqui? Nessas alturas, eu já era muito atuante na igreja, eu era diácono, vice-presidente, professor de escola dominical. Aí, naquele dia, me causou assim um impacto tão grande que eu fui parar no hospital. Uau! Sim, era suspeita de um AVC ou, sei lá, alguma coisa no coração. E eu fiquei 2, 3 dias no hospital. Aí eu voltei, trabalhando normalmente um dia. Rapaz, Deus tocou no meu coração e eu voltei para casa às 5 da tarde, cheguei para a Cida e disse, nem sei se a Cida lembra disso, eu falei: Cida, eu acho que eu estou tomando uma decisão. Ele olhou para mim e falou: se for para deixar tudo e para o ministério, eu estou pronta. Bastou, bastou. Agora, os milagres que aconteceram na minha saída, porque eu precisava da saída com que a Ford me mandasse embora para me pegar a indenização e ter como sobreviver no seminário. Porque naquela época as igrejas não investiam muito assim no seminário. E o que aconteceu? Eu cheguei para o meu gerente e falei: olha, eu queria que você me mandasse embora. Ele falou: mas o que você vai fazer? Eu falei: eu vou ser pastor. E ele era um espanhol boca suja, mas soltou um big de um palavrão. Em resumo, ele falou: eu não posso te mandar embora, só se eu estragar a sua ficha aqui, e aí depois de 6 meses, como você não está prestando, eu te mando embora. Eu falei: não, eu não quero sair nessas condições. Então ele falou: única coisa, eu vou escalar para um diretor lá em cima, e eu tinha feito uma carta de chamado. E ele escalou para o diretor lá em cima, e a secretária do meu gerente era evangélica. Talvez evangélica, acho que eu creio que ela vive ainda. Aí ela me diz assim: olha, Mendes, amanhã às 3 da tarde você tem que dar o seu encontro com o diretor sobre a possível dispensa sua. E na pastinha que esse diretor recebeu tinha o meu testemunho. Aí eu falei: não tem problema, Beth, se é de Deus vai acontecer. 3 horas da tarde eu estava lá em frente ao camarada. O camarada pegou a minha carta de chamado que eu escrevi. Olha o que Deus fez. Ele associou, ele falou assim, ele deu um murro na mesa e falou assim: esses camaradas só me colocam numa gelada. Quem sou eu para dizer não a uma obra dessa tão bonita que você vai fazer? Ele falou assim, assinou, não demorou 5 minutos o nosso encontro. Assinou na hora. Esse foi o maior milagre. E aí eu peguei a indenização e fui para o seminário e aconteceu tudo isso que eu já falei na PIBA. Tinha um pouquinho de ansiedade aí já, né? A ideia de fazer a transição, já estava começando aquela coisa no coração, já estava ali, né? Olha, na realidade, Paulo, não tinha ansiedade nenhuma, tinha aquela alegria de ir para onde Deus queria. Uma empolgação. Tanto é que eu tinha uma casa, e é interessante que naquela época, telefone ninguém tinha. E eu fiz uma inscrição e fui sorteado.
Lá no bairro, na rua, o único que tinha o telefone era eu. Então, Eu nós lembro íamos... dessa época, eu lembro. Negócio doido, né? Aí, mas largamos tudo. E eu deixei minha casa lá no bairro que eu morava e fui morar numa garagem, lá na Palavra da Vida, porque eles ainda não tinham alojamento para alunos. Fui morar Uau, numa garagem, uau. que o nosso quarto da cozinha era dividido com uma cortina. Aham, aham. Aí aconteceu um milagre, outros milagres. No segundo ano de seminário, o seu Davi Cox falou: Mendes, eu quero que você assume a diretoria da equipe Vida. Porque o seminário tinha 3 diretores: equipe Ministério, equipe Estudo, equipe Vida. E um aluno do segundo ano foi assumir a equipe Vida. Professores que davam aula para mim de teologia eram meus subordinados na equipe Vida. Meu amigo, aconteceu. Aí, com isso, eles me colocaram numa casa que era para diretores da equipe Vida. E aí, o que aconteceu? Saí da garagem e fui morar numa casa enorme. As Olha, coisas incríveis que Deus faz para os servos que estão ali dando a vida, né? Isso é verdade. A gente não pode deixar isso de fora, né? não tem, Não não é? tem como. É. Então, olha só, pastor, a gente está falando aqui, falamos de empolgação, falamos de ansiedade, o pastor não viveu muito mais ansiedade, viveu mais a empolgação, mas aí eu ia perguntar o seguinte, qual é a diferença entre o chamado dos sonhos e a rotina real do ministério? Será que o pastor pode dar alguma dica para que os alunos que estão aqui vendo o pastor agora possam evitar frustração na hora que eles encararem a vida real do ministério? Bom, primeiro, eu acho que não existe frustração no chamado, desde que o Uhum, chamado seja real. isso. Mas deixa eu falar uma coisa interessante. Todo chamado, toda pessoa que tem um chamado de Deus, se ele não vier acompanhado de um currículo, a coisa é meio complicada. Eu vou colocar como exemplo Davi. Quando era para enfrentar o gigante filisteu, Davi aparece lá, homenzinho, pequeno, loirinho, provavelmente, né? Ele aparece lá e os irmãos dele falam: o que você veio fazer aqui? Você veio presenciar nossa morte? Vai cuidar lá das suas ovelhinhas. Vai lá, filhinho de papai. Ele falou: não, eu lutaria com esse homem. Não, aqui não. Aí vem a resposta do rei. O rei falou: tá bom, já que você está apresentando o seu currículo, eu vou aceitar o seu currículo, mas vou colocar minha armadura em você. Falei, não. Aí ele colocou a armadura, não sabia, não podia nem andar. Aí ele falou assim: esse é o meu currículo, eu já matei leão, já matei urso, nenhum levou as minhas ovelhinhas. Quem é esse incircunciso para afrontar o meu Deus vivo? Quando ele apresentou esse currículo, meu amigo, calou a boca de todo mundo. Calou a boca de todo mundo. Foi lá com a arma dele, deu uma pedrada lá e derrubou o cara e cortou o pescoço e ganhou. Por isso que eu digo, quando Deus me chamou, eu tinha um currículo de anos na igreja e de servir, não era assistente, ouvinte, era professor, era diácono, era vice-presidente da igreja, então eu tinha um currículo. Como isso é importante? Já aconteceu no meu ministério, jovens apareceram: pastor, eu tenho chamado. Falei, mas quem te chamou? Foi Deus? Falei, não, tem coisa errada. Porque o seu currículo aqui na igreja, se eu levar você diante da igreja ou diante da liderança, tu vai falar, mas quem é esse cara? O que ele está fazendo na igreja? Ele não é um exemplo aqui de dedicação. Então, eu sempre pedi currículo. Já tem alguns que a própria igreja chegava para aquele jovem: escuta, por que você não vai no ministério? Vai pro a própria igreja empurrava ele para o ministério, porque via nele chamado. Sim, sim, sim. São evidências, né, de que o chamado é real, quando a igreja reconhece, vê o trabalho, né? Muito real, muito real. Por Isso. exemplo, 2 pastores que estão hoje no meu lugar lá, que é o Davi Merck Júnior, chegou na igreja com 3 aninhos de idade. O Ricardo chegou com 10 aninhos de idade. Agora, eram jovens que a gente falava, caramba,
É a questão de tempo. É Aham. questão de tempo estarão no ministério. Olha só, que palavra boa, pastor. Que palavra. É uma carreira que toda a igreja vê, reconhece, vai junto, né? Vê o É. desenvolvimento. Davi apresentou o currículo e o pessoal falou, bom, fazer o quê, né? É verdade. É. Muito bom. Pastor, olha só essa pergunta aqui, ó. Além das tentações óbvias, que a gente está falando, dinheiro, sexo, aquela coisa. Na opinião do pastor, qual é o inimigo mais silencioso e subestimado que o senhor viu destruir a integridade de líderes ao longo dos seus anos aí de ministério? Uhum. Eu acho que eu resumiria, tem vários, mas Sim. o principal é quando ele entra, sei lá, para a igreja e na sua denominação, e ele consegue visualizar pessoas que estão crescendo na denominação, sendo presidente ou executivo, e igrejas crescendo, e aquela ideia de crescimento, de projeção, acaba tomando um lugar muito, muito perigoso no seu coração, e aí ele começa a ver o que essas pessoas estão fazendo, e nem sempre são exemplos a serem seguidos, e aí começa a pegar elementos que as pessoas usam para a igreja crescer, então é aquele que já aprova o divórcio, é aquele que já a palavra de Deus está um pouquinho mais ajeitada para o coração humano. Então, ele começa a exercer o ministério de atender a freguesia. E os produtos que a palavra de Deus vende, respeitosamente falando, ele não tem liquidação. Ele é o mesmo preço o tempo É. todo. Ele não Ah, é o Walmart que faz é. liquidação para chamar. Ah, Então, ele começa a dizer, puxa vida, se eu abaixar o preço desse produto chamado fidelidade e restrita à palavra, a igreja vai crescer. E eu uhum, vou ter, talvez a igreja vai me dar um carro, a uhum. igreja vai ganhar projeção. Para mim, esse é o maior perigo. Começa com abertura de princípios que jamais deveriam ser abertos. Sim, sim. Aproveitando o gancho, Paulo, eu diria que Manda. a PIBA é um aborto da natureza. É Ah, uma igreja abortiva, porque uma igreja que é contra o ministério feminino. Quando eu aham, falo contra o ministério feminino, da mulher assumir o papel do homem. sim. Ela é contra o divórcio. Sempre Uhum, foi contra. E a igreja nunca parou de crescer. Nunca parou uhum, de crescer. uhum. Então, tem vários aspectos, mas esse aspecto da pessoa sendo minada por ver gente, porque tem grandes igrejas hoje aí que eu jamais seria membro, Ah, jamais seria membro, uhum, porque realmente é um supermercado para atender a freguesia, uhum, sempre com grandes ofertas. uhum, Venha para cá, o pastor Mendes não é contra o divórcio, aqui não, aqui você pode ter uhum, divórcio, isso aconteceu várias uhum. vezes. Aham, aham. Eu resumiria nisso, mas tem outras coisas que com o tempo a gente vai poder ir colocando, né? Só para a gente complementar essa pergunta, qual o lugar da firmeza teológica, pastor? Qual o lugar da firmeza teológica? Isso. Olha, seria mais ou menos como uma casa. Se ela não tiver fundamentada na palavra, a palavra sendo a pedra de esquina, e a pedra de esquina é Jesus, não tem como sobreviver. Uhum, uhum, Como igreja e uhum, como ministério sério, não tem como sobreviver. uhum, uhum, Porque o crescimento não significa sobrevivência. O crescimento significa ilusão. uhum, Tanto é que lá em Mateus 7, muitos dirão, mas eu fiz grandes milagres, eu fiz isso, eu fiz... Jesus fala, nunca vos conheci. uhum, Qual era a razão? A firmeza na palavra. uhum, uhum, Esse, para mim, é o nosso norte, é o nosso porto seguro. É firmeza na palavra. Tanto é que nos momentos de aconselhamento, eu não sou muito afeito a aconselhamento, eu sou afeito a discipulado. Porque, para uhum, mim, discipulado leva ao aconselhamento. uhum, Aconselhamento nem sempre leva ao discipulado. uhum, Tanto é que no meu aconselhamento discipulado, a pessoa chegava, abria o coração e eu falava, primeiramente, deixa eu falar uma coisa para você. Eu só não estou no seu lugar por pura graça e misericórdia de Deus. Primeira uhum, coisa que eu falava. Segundo lugar,
vamos ver o que a palavra de Deus diz. Algumas vezes, Paulo, a pessoa diria, não, o que a palavra de Deus diz eu já sei. Falei, peraí, quer dizer que você sabe e não está aplicando? Não, mas eu quero dizer que outras pessoas pensam diferente. Ok, você quer ir atrás das outras pessoas? Então você vai. É a palavra que vai falar aqui e acabou. Uhum. Normalmente essas pessoas não voltavam mais. Não É. voltavam mais. Uhum. Agora, aqueles que voltavam, já voltavam com uma solidez, Ah, ah, já com a âncora ali na palavra. isso. Muito bom, pastor. Eu fico pensando aqui na cabeça de todos os alunos, né? Eu, com meus 20 anos de ministério, eu fico pensando lá atrás, quando eu comecei as primeiras aulas com aqueles cursos de treinamento de líderes, eu fico imaginando para eles que estão tendo a oportunidade de ouvir um pastor com toda a sua experiência, né? Com tanta coisa que o pastor viveu, podendo falar isso diretamente para o coração deles. E a forma como o pastor fala, com naturalidade, né? A gente não queria que fosse simplesmente uma aula, né? A gente queria ouvir o pastor falando do coração. Eu acho que isso está sendo uma coisa muito especial para nós aqui. Eu me incluo nesse grupo, né? Tá? Amém. Então, o que o pastor aconselharia hoje para que o novo obreiro protegesse seu casamento e seus filhos, ou seja, sua família? O ministério vai pedir muito. Se a gente não tomar cuidado, a gente passa a se dedicar de uma maneira tão intensa que quem passa a pagar o preço, né, o preço do ministério, são os filhos, a esposa. O que o pastor diria? Que cuidado, como é que o pastor faria isso? Olha, Paulo, essa pergunta é extremamente importante, porque tem pastores que têm o seu ministério arruinado por causa da família. Eu diria que um pastor, ele, quando assume um ministério, ele tem que preparar a família para a família ser parte do seu ministério, não em termos de responsabilidade maior que tem o pastor. Por exemplo, eu já ouvi esposa de pastores dizendo: quem tem o chamado é o meu marido, eu não. Meu amigo, para mim é o jugo desigual aí. É, Sim. não dá, não dá. Uhum. O jugo tem que ser colocado. O jugo é aquela canga do boi, né? Da Aham. dupla dos bois. Então, um boi baixinho não podia andar com um boi maior, porque era desigual. Ah, se a esposa não tem o chamado, meu amigo, desista, faça outra coisa. Segunda coisa, a participação dos filhos. Quando recebemos o chamado, os nossos filhos, mesmo pequenos, eles foram conscientizados de que tudo mudaria. Tudo mudaria. Eles tinham presentes bons em fim de ano, agora não ia ter mais, provavelmente. Uhum. Mas, embora no futuro tiveram problemas muito, tiveram presentes muito superiores, eles foram preparados. Uhum. Somente uma ilustração. Teve uma segunda-feira, que a segunda-feira era dia da família, ali com os filhos, rolando lá no tapete da sala, tal, e recebi um telefonema: olha, pastor, corre aqui, minha casa está pegando fogo, meu marido está, os filhos chorando e ele brigando, e aí eu parei a luta com eles. Era o Fábio e o Eduardo, acho que tinha 7, 8 anos, os dois. E eu falei assim: vamos fazer o seguinte, quem está ligando para mim é uma mãe que está desesperada porque estava uma briga lá com o marido e os filhos chorando, e os filhos tristes, desesperados, e eram crianças da idade deles. E eu falei: o papai não pode ir lá porque esse é o tempo de vocês. Agora, se vocês emprestarem o papai para ajudar aquela família, aí o papai vai. Meu amigo, sabe qual os olhos? Não, papai, vai lá, ajuda ele. Aí a mamãe ficou orando com eles e eu fui. Ah, Aí quando eu voltei, eles já estavam dormindo, era tarde, no outro dia, olha, parabéns, vocês deram o papai e aquela família, papai aconselhou, apaziguou tudo, então vocês foram um instrumento de Deus para ajudar aquela família. Então, eu colocava os filhos como parte do ministério, mas não jogando a responsabilidade. Agora vocês têm que ir comigo lá. Não. ah, ah, Então, é ah. um exemplo que eu dou. Com isso, Deus foi tão gracioso que todos os filhos estão no caminho do Senhor e todos eles na igreja.
evangélica. Que maravilha, pastor. Essa ideia de que a família faz parte, né? Ela não vai ela faz parte, ela também está incluída dentro dessa vida que o pastor tem que ter, né? Não deixar eles à parte. Isso é importante. Aproveitando também, Paulo, eu nunca permiti que a Cida assumisse cargos na igreja. Uhum. Aqui ela é esposa de pastor. Ela não vai ser presidente das senhoras, ela não vai ser isso. Não, o máximo que ela trabalhava na classe de crianças. Mas ela era esposa de pastor, agora sempre trabalhando na retaguarda, aconselhando jovens, ajudando jovens a procurar até namorado, explicando, olha bem quem você vai escolher. Era um trabalho mais de retaguarda. Uhum. Essas esposas de pastores estão muito à frente, comandando, me causa uma grande preocupação. Tem aqueles que conseguem fazer isso com muita sabedoria, mas tem aqueles que talvez as ovelhas olhem assim e falem, acho que quem manda lá na casa é ela, não ele. Infelizmente. Mas tem aquelas que são bem atuantes, mas tem uma postura que ninguém pensa assim. A diferença é a postura, né, pastor? A postura. A postura vai falar tudo. O pastor chegou a experimentar algum tipo de esgotamento físico, Sim. mental, às vezes até mesmo espiritual, né? Uhum. Pastor, chegou a provar isso? Eu não posso entrar em detalhes, Claro. porque não foi pecado não, viu, gente? Uhum. Alguém começou um trabalho novo em Atibaia e alguém era muito ligado a nós. Eu não vou dizer o grau de parentesco, senão fica muito complicado. E a essa pessoa foi dito, olha, conversa com o pastor Mendes, explica. E essa pessoa não vinha falar comigo, não vinha. E começou a convidar pessoas da igreja, e eu encarei aquilo com uma grande traição. Porque, para mim, se alguém da igreja falasse, olha, pastor, eu estou indo lá porque me familiarizei muito com eles, não colocaria objeção nenhuma. Mas a forma que foi feita, eu entendi como traição. Uhum. Porque a traição deixa você inerte. Tem um filme, eu não lembro, Coração Valente, se eu não me engano, que acho que é o mocinho lá, os dois estão com máscaras e lutam. E quando ele Eu sei derrota que o cena é inimigo, essa, pastor. Eu sei. Uhum. aí ele levanta e vê que é o amigo dele. O cara cai por... O cara desmonta. Não existe coisa pior do que traição. Uhum. Eu entrei em parafuso. Uhum. Eu fiquei doente. Os meus filhos falaram, papai, você vai morrer. Uhum. A dona Cida, mesma coisa. Aí eu fiz o seguinte, eu pedi para a igreja um sabático de 3 meses. E eu entrei em contato com uma igreja na Espanha e fui para lá e fiquei 3 meses, eu e a Cida, desligado de tudo. E foi um grande remédio para mim. Eu vou dizer, Paulo, eu acho que eu morreria de desgosto se eu não tivesse aquele momento de sair. Uau. Esse foi, eu creio que um dos piores momentos da minha vida de ministério, porque a traição é muito violenta, é muito Dói muito, má, né? acaba com você. Uhum. Então, tive sim, tive. E, pastor, o que se aprende disso? O que a gente leva? Porque isso aconteceu há quantos anos atrás? Olha, deixa-me ver isso, coisa de, acho que 25 anos ou mais. 25 anos ou Certo? mais. E depois disso, o pastor ainda ficou mais quase que 2 décadas na igreja, né? Sim, continuei na Certo? igreja. E a Agora, lição? a igreja não parou de crescer. E muitos voltaram. Aham, aham, Teve um que entrou na minha casa chorando, pedindo perdão. Um que tá me vendo? abandonou. Aham. É, Mas não afetou. Mas aquele descanso para mim foi primordial. isto, Primordial. isto. Primordial. A minha pergunta aqui tem muito a ver com e a gente que está aqui do outro lado, que está pensando assim, bom, eu já passei
e se não passei, eu tenho que ter consciência de que eu vou passar por desilusões, vai acontecer coisas desse tipo, né? Um fracasso, um erro, uma crise, alguma coisa que pode acontecer, né? Como é que o pastor usou isso tudo para, de alguma maneira, alavancar, assim, para a questão da resiliência, né? Como é que o pastor deu aquela entortada, quando o pastor volta, como é que o pastor passa a olhar para o ministério, para as crises? Que lição o pastor tem que podia compartilhar com a gente? A lição, as lições que eu tive foram trazidas por Deus. Veja bem, aquilo me causou uma tristeza muito grande, mas depois que você sai aí 3 meses orando, trabalhando a questão, quando você volta mais leve, muito mais leve. Agora, circunstâncias aconteceram que foi sarando o meu coração. O Salmo 37, a dona Cida usou, a Cida, eu posso falar dona Cida que ela fica brava. Salmo 37 é um salmo que um dia ela descobriu, porque ela sofreu muito também, claro, sofreu junto comigo. O 37 diz assim: confia no Senhor, descansa no Senhor. Deixa eu ver. Aqui, versículo 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Olha o versículo 6, Paulo. Fará tua justiça sobressair como a luz e teu direito como o meio-dia. Paulo, os acontecimentos que vieram depois. Essa igreja chegou a fechar, viu? Fechou. E aí, o retorno das pessoas, assim, pedindo perdão, foi tão marcante. O mais marcante foi um que chegou à noite em casa, entrou, me abraçou, chorando, e pediu perdão. Você quer melhor cura do que essa? Melhor cura do que essa. E está na igreja, na PIBA até hoje. Então, a restauração é aquela história, Deus vai construindo meios de sossegar o seu coração. Deus vai fazendo coisas e a PIBA estourando. Coisas maravilhosas acontecendo, não parava de crescer. Então, Deus vai conduzindo. Eu pensaria numa situação assim, você está numa situação difícil, vamos supor, quantas vezes aconteceu comigo e eu tinha que confrontar uma pessoa numa área de pecado, e eu orava, aí marcava um encontro com essa pessoa, e eu ia temeroso, porque a pessoa não era fácil. Quando eu chegava lá e começava a conversa, eu descobria que Deus foi antes e preparou tudo para mim. E, na realidade, eu enfrentava uma situação, como diz o inglês americano, a piece of cake, um pedaço de bolo fácil de comer. Deus já tinha feito a obra. Então, Deus vai na frente. Às vezes a gente ora e vai apreensivo, o que vai acontecer? E Deus fala, fica quieto aí, eu já fui na frente, você não orou? E depois eu tenho algumas experiências para contar sobre isso também, quando tiver oportunidade. Que maravilha, pastor. Então, uma grande coisa é confiar em Deus, acalma o coração, não buscar vingança, não ir para confronto duro, né? E você vê que o texto aqui começa, entrega o teu caminho ao Senhor. Aí logo que você entrega, ele vai, a tua justiça vai aparecer. Você não entregou o caminho para mim? A minha justiça vai aparecer. E apareceu. E apareceu. Muito bom, pastor. Que conversa boa. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Existe um outro lado, né? E o sofrimento das ovelhas. O pastorear, de certa forma, é carregar um pouco o fardo do rebanho, o fardo das ovelhas, né? Como o senhor aprendeu a carregar a dor das ovelhas? Porque não tem como, a gente vai sofrer com eles, sem se afogar nelas, né? Como manter a saúde mental, saúde emocional, tipo, olha, eu tô com elas e tudo mais, mas assim, quando eu saio, eu levo a oração, eu levo a confiança em Deus. Como é que o pastor aprendeu a fazer essa balança?
Se tiver tempo agora, eu posso contar aquilo que eu mencionei um pouquinho antes. Eu vou Vai contar lá, algo vai lá. agora, eu vou procurar ser o mais sucinto possível. Ok. Eu sempre entendi que as ovelhas eram minha responsabilidade. Primeiro, porque elas não eram minhas. Se fossem minhas, era fácil. Mas eu estava cuidando de ovelhas que era de outro. Era de Jesus, que deu a vida por aquelas ovelhas. Então, a partir daquele momento, aquelas ovelhas era minha inteira responsabilidade. Uma família me chama, uma família muito bem de vida, uma casa muito boa. Eu diria que não eram ricos, mas bem pertinho do ricaço, da riqueza. Me chama numa noite reunida lá, estava o pai, a mãe, as filhas, o genro, era só um genro naquela época. Pastor, nós chamamos o senhor aqui porque nós estamos vivendo o inferno. Nosso pai, não foi a mãe que começou a conversa, foi uma filha que era mais a líder da caça lá. Falou, nosso pai engraçou com uma prostituta e ela queria dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ele chegou a um ponto que ele falou, chega. Bom, a família me chama desesperada e o pai confessou para a família que estava sendo ameaçado. E ele que levava as crianças para a escola. O que aconteceu? Eles passaram a viver a expectativa da morte. Então, o que acontecia? À noite, eles trancavam a casa, mesmo dentro de um condomínio, eles ficavam olhando para fora, antes de sair, para ver se não tinha nenhum carro suspeito. Ele levava as crianças para a escola e fazia diferentes caminhos para não ser assaltado. E, meu amigo, a família está vendo um inferno. Aí eu perguntei para ele, aonde ela mora, essa prostituta? Não era essa prostituta de rua, é aquela prostituta de... Tem mais classe, se assim podemos dizer, sobre uma prostituta, né? Ela fazia home office, vai. E aí ele me deu o endereço. Não compartilhei com ninguém. Eu falei, eu tenho que visitar essa prostituta. Deve estar todo mundo escandalizado ouvindo isso aqui agora, né? Aham. Aí eu não falei para a Cida, não falei para a liderança da igreja, não falei para ninguém. E eu comecei a orar, falei, Senhor, quando, quando? Acho que passaram-se 2 semanas, eu estava de manhã na igreja, 9 da manhã, me deu aquele sopetão, me levantei, fui lá para a secretária, falei, Lázaro, estou saindo para uma visita, não sei a hora que volto, e não pergunta aonde eu fui, e nem fala para... E se alguém perguntasse, fala, o pastor saiu, não sei para onde foi. E eu fui para uma cidade vizinha de Atibaia, que estava uns 20 quilômetros, e estacionei o carro mais ou menos perto da casa de Itacuja. E aí eu dei uma de Jacó. Eu fiquei descendo e subindo até derrubar os muros de Jacó. E ficava ouvindo o que tinha na casa. Era uma casa comum. Aí Aham. eu percebi que tinha crianças. Falei, mas se tem só crianças, eu não vou bater na porta. Acho que na terceira ou quarta subida e descida, eu escutei que tinha senhoras conversando com ela. Opa, peraí. Então, o ambiente não está difícil. Bati na porta e eu falei para ela, você é fulana? Ela disse, sou. Eu falei, você conhece a primeira igreja batista de Atibaia? Ali na pista, lá no... Sim, conheço. Eu sou o pastor da igreja lá. E vim fazer uma visita muito especial para você. Quando eu falei isso, eu falei, eu vim aqui em nome de fulano de tal. A menina colocou a mão na cabeça. Pastor, pelo amor de Deus, eu não sabia o que estava acontecendo isso. Eu não vou fazer nada para ele, pastor, por favor. Falei, eu contei toda a história. Por favor, pastor. Eu vi alguém assim, literalmente, como diz os pentecostais, está amarrada. Aquela estava amarrada. Estava amarrada. Estava amarrada. Aquela mulher pediu perdão. Falou, pastor, por favor, não vou fazer nada tal. Falei, bom, vamos fazer o seguinte, você estava pedindo dinheiro para ele. Para que era o dinheiro que você estava pedindo?
Ele falou, pastor, eu queria um dinheiro para mudança. Eu quero me mudar daqui, eu não quero ficar mais aqui. Falou o nome da cidade, eu não sei qual era. Falei, quanto fica a mudança? Ela falou, R$ 400. Eu falei, amanhã eu volto aqui trazer o dinheiro para você se mudar. Mas deixe ele em paz. Falei, pastor, por favor, sossega aquela família, sossega todo mundo. E eu orei antes de ir para lá. Só que Deus foi bem antes. Uhum. Voltei, me reuni com a família, dei a notícia. Na hora a família fez o cheque. Se eu pedisse 1 milhão, acho que a família dava, viu? Eu falei assim, fiquem tranquilos, acabou o problema. No outro dia fui para a igreja, chamei o pastor Abimael. Abimael, você vai na casa de uma prostituta comigo. O baianinho quase caiu de costas. Peguei, fui para lá, entregamos o cheque para ela e, e ela disse, olha, pode ficar tranquila, acabou o problema, tal. Essa família mais tarde foi para outra igreja. Nunca se despediu de mim. Nunca falou, pastor, a gente está saindo, mas queremos agradecer. Tal. Uau! Não, Uau! não fiz aquilo para receber gratidão, fiz aquilo Claro, dentro claro, do ministério. claro. Agora, a consciência que eu tinha, se eu falasse para a dona Cida, eu não iria lá. Se eu Uhum, falasse para a liderança, eu não iria lá. A uhum. liderança ia promover sei lá, um batalhão para ficar nas esquinas, todo mundo olhando, não ia complicar tudo. Deus me deu uma consciência tão clara que eu devia ir sozinho. Uhum. E fui sozinho, e Deus deu uma grande vitória. Esses são os grandes desafios do ministério. Agora, Grande desafio. aviso a todos os pastores que estão ouvindo aí, quando você entrar numa situação difícil, tenha plena consciência de que você deve orar e esperar o momento em que Deus vai te impulsionar, porque ele vai dizer, eu já fui e já resolvi, agora vai lá só você conferir. Ah, E foi assim, e aham, foi assim. aham. Muito bom, pastor. Muito. Olha, a gente fica aqui ouvindo. Imagina só, né? Passar aí uma semana aí conversando, falando, mas ia ter causa que não ia acabar nunca mais, né, pastor? Ah, Ia ser uma não. contação de causa daquelas maravilhosas. Eu tenho Pastor, mais tem mais. dois que durante o andar da carruagem aí a gente vai contando. Olha só, pastor, com tudo isso que o pastor está falando, a gente fica imaginando, né? Quanta sabedoria, quanto conhecimento, quanta experiência, quanto a experiência com os homens, experiências com Deus, né? E aí eu queria fazer uma coisa assim, se o pastor pudesse voltar no tempo, vamos fazer aquelas coisas de voltar no tempo, né? Ah, E o pastor reencontrasse o pastor Mendes lá com 30 e poucos anos, quando o missionário o convidou e o pastor tinha todo aquele mundo, uma estrada à frente, né, de 40 e poucos anos ali para rodar. O que o senhor acha que seria mais importante dizer para ele? Então, agora, o que a gente está pensando aqui? Talvez esse aqui sejam os grandes troféus assim que o pastor tem aí na estante, né? Os troféus da fé, né? Os grandes aprendizados que o pastor daria para si mesmo. Então, isso seria algo muito especial. Então, a gente agora está querendo aqui se beneficiar, falando assim, quais são as grandes pérolas que a gente pode colocar no nosso colar que o pastor dá para a gente aqui? olha, essa é uma pergunta difícil de responder, porque quando o pastor Lackler me convidou, eu tinha um grande obstáculo para vir, porque o meu pastor da Igreja do Ipiranga era o pastor presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo, um homem de altíssima projeção. Ele foi o intérprete de Billy Graham lá no Maracanã, Uhum. Arthur Alberto de Mota Gonçalves, homem que eu tenho assim com um carinho tão grande, porque o meu filho menor, o Carlos Arthur, ele leva o nome do Carl, que é o Carlos Lackler, e Arthur, que é o Arthur Gonçalves. Uau, que legal. A minha maior dificuldade foi enfrentar o Arthur Alberto de Mota Gonçalves, porque ele Ah, tinha jogado todas as cartas em mim. uau. Provavelmente eu seria talvez um substituto dele, não sei, não sei. Tanto é que quando ele descobriu que eu iria para lá e não ficar, ele me chamou de traidor.
Mas foi um traidor, não de Sim. ofensa, mas dizer, eu quero mostrar o quanto eu te amo, quanto eu Ah, queria você aqui, você me aham, traiu. aham, Foi uma manifestação humana, mas perfeitamente entendida por mim. uhum, Tanto é que quando ele estava no leito, praticamente para morrer, eu visitei ele no hospital, Leão 13, aí no Ipiranga, e ele falou, Mendes, me perdoe. E ele não uhum. disse por quê. Mas eu falei, pai, perdão por quê, Arthur? Não, eu fiz tanta coisa que não agrada a Deus e eu quero te pedir perdão. Falei, Arthur, eu nem sei como te perdoar, porque você nunca me ofendeu. Não, eu ofendi sim. Aham, Esse era o Arthur Alberto de Mota Gonçalves. aham, Então, quando eu olho para trás, eu falo, eu acho que a grande pérola é que naquele momento de decisão tão difícil, Deus colocou um homem como Arthur Alberto Gonçalves tentando me impedir fazer a vontade de Deus, mas não era um impedimento, era assim uma vontade de me ter ao aham, lado dele. aham, Porque eu enfrentei várias situações como diáconos ao lado dele, e ele me tinha assim como um escudeiro. uhum. Então, esse foi o grande momento, que agora você, com essa pergunta, me leva a refletir como é importante ter um homem de Deus ao seu lado, como eu tive Arthur Alberto de Mota Gonçalves. Nem Ah, sei se eu respondi a isso. pergunta. Nem sei se eu respondi a pergunta. Sim, sim. Então, esse conselho que eu pedi para o pastor, então talvez tenha se traduzido em procure um homem de Deus para andar com você. Ah, mas isso não tem a menor dúvida, Paulo. Não tem a menor dúvida. Primeiro, todo jovem deve escolher um mentor. Ah, Mas não escolha um mentor com família bagunçada. Não escolha um mentor que não é muito fiel à palavra de Deus. Não ah, escolha um mentor que já passou por tantas igrejas debaixo de tanta confusão. Tem tanta gente boa para você escolher. Não vai pegar uma tranqueira. O termo é para ficar sim, gravado sim, sim. mesmo. Ah, Não, não, busque homens. Eu tive. Tanto é que eu tenho um pedestal na minha vida, que eu tenho 3 homens que eu coloco um de carona. Primeiro, Arthur Alberto de Mota Gonçalves. Esse homem, fiquei 7 anos, o maior expositor da palavra que eu já vi até hoje. aham. É, ele é conhecido Segundo, por isso, né? Aham. segundo, vou para Atibaia e vou para o Seminário Bíblico Palavra da Vida, encontro um homem de um caráter ilibado chamado Davi Cox. É o segundo no meu pedestal. E o terceiro, Karl Lackler. Que homem, Paulo. Você não conheceu o Karl Lackler, né? Pessoalmente, não. Rapaz, vai completar 100 anos agora em dezembro. Uau! 100 anos. Que fidelidade, que humildade. Tenho histórias com esse homem. E um terceiro que entra meio de carona aí é Russell Shedd. O Russell Shedd eu tive pouco convívio, porque quando nós passamos a convidá-lo para dar aula na escola de pastores lá na Piba, aí nós nos aproximamos um pouco mais, mas eu tive histórias assim curtas, tanto é que eu fiz um vídeo com ele antes da morte. Não sei se chegou a ver esse vídeo. Não, pastor, eu vou dar uma pesquisada nele. Quem sabe a gente posta ele junto aqui. Olha esse vídeo em que ele. Tanto é que eu termino o vídeo, a esposa dele comunicou que foi a última palavra dele foi nesse vídeo. E aí Uau! ele se desligou. Uau! E ele usou de uma frase muito interessante: eu estou sendo desmamado dessa vida. Uau! Que Ah, coisa. coisa Então, maravilhosa. foi um grande exemplo. Tanto é que a filha dele dizia: eu só creio que o meu pai é pecador porque a Bíblia diz. Você já pensou? Fabuloso, pastor. Fabuloso. É uma pena que o tempo está aqui pressionando a gente, né, pastor? Por mim, eu ficaria aqui, no mínimo, mais uma hora aqui só te ouvindo, né? Eu acho que quando o pastor está nas sessões de mentoreio, indo falar para os grupos, né, o trabalho que o pastor realiza hoje, acho que é essa sensação que todos têm, né? Falar, Ah, pastor, sim. pai, fala mais, fica mais aí falando, Às porque vezes é a gente muito fala, não, bom, mas né? tem outro na fila já, dando um Já toque, buzinando, né? buzinando. Pastor, com esse vídeo aqui, o pastor está falando para uma geração de pastores, alguns já estão
no ministério, alguns estão entrando, estão fazendo esse curso aqui para poder se preparar para o ministério, né? E daqui a algum tempo talvez vão assumir seus grupos, muitos deles já têm, já estão à frente liderando. Eu queria fazer uma última pergunta, último pedido para o pastor. Qual seria a frase da vida ou a verdade mais crucial, né, que o pastor gostaria de depositar no coração desses homens sobre o que realmente significa ser um obreiro aprovado? Assim, se o pastor pudesse falar, olha, eu quero que todos vocês sejam obreiros aprovados, homens fiéis, homens da palavra, homens que não negociem com liberalismo. Levem isso aqui no coração, ó. Aí o pastor fica à vontade. Pode falar à vontade e a gente vai fechar com essa pergunta. Eu começaria com aquele episódio de Pedro e João. Olha, vocês foram soltos aqui da prisão, agora com a condição, não falem mais do evangelho. Não defenda mais esse Jesus que vocês defendem. Qual foi a resposta? Impossível. Jamais deixaremos de falar. Obedecer vocês? Não, vão obedecer a Deus, custe o que custar. E eu acho que esse é outro grande exemplo. Segundo exemplo, eu vou colocar numa frase. Quando eu expus Jeremias na PIBA, me veio uma frase que Deus colocou no meu coração. Eu não sei se todos vão entender, mas a frase é o seguinte: Deus não nos chamou para entendê-lo, mas sim para obedecê-lo. Eu não entendo Deus muitas vezes, ou bastante vezes. Eu vejo políticos roubando de pobres, políticos com caráter questionável. E eu falo, Senhor, por que o Senhor não acaba com esse cara? Mata esse cara. Aí Deus vai responder, eu mato esse e nasce outro. Então, muitas vezes eu não entendo Deus. Não entendo. Por exemplo, hoje, no mundo todo, o mundo está virando de ponta cabeça. Mesmo aqui nos Estados Unidos, que nasceu com o Evangelho, as igrejas não estão crescendo, as igrejas estão diminuindo. Estima-se que no 2025, aproximadamente quase 3.000 igrejas fecharam as portas. E a tendência é que aquelas que vão aparecer substituindo-se, o número é muito pouco. Eu pergunto, Senhor, por quê? Por que o Senhor não faz alguma coisa? E Deus está em silêncio dizendo para mim, Mendes, obedeça. Não queira me entendê-lo. Sua cabeça é muito pequenininha. Você não vai entender nunca. Nunca, nunca, nunca. Então, essa frase que eu gostaria de deixar para todo mundo. Deus não nos chamou para obedecer, para entendê-lo, mas sim para obedecê-lo. Segunda frase. Essa usei demais na PIBA. A maior característica do cristão é a gratidão. Um pastor que não é grato, olha, é um pastor que não vai espelhar a graça de Deus. É verdade. Eu ouvi o pastor muitas vezes falar isso. Essa frase. Segundo, a terceira, acho que é terceiro. Essa é a terceira frase. Terceira, agora não é frase, é um episódio. Uhum. Curto. Meu papai, grande homem de Deus, praticamente iletrado, mas a Bíblia conhecia como ninguém. Morreu com 98 anos e meio. Seu Antônio. Quando eu fui para o seminário estudar, eu tinha casa lá em São Paulo e a casa foi alugada para um padre, juntamente com 3 seminaristas, padre. E meu papai ia todo mês receber o aluguel lá na casa, minha casa, e deu guarida a um padre e 3 seminaristas. E o senhor Antônio não deixava barato, não, né? Não. Aí começaram a discutir teologia. Aí um dia o padre falou assim, senhor Antônio, onde o senhor aprendeu teologia? Ele falou, aprendi teologia estudando a palavra, é a Bíblia. E conversa vai, conversa vem. Um belo dia,
numa das conversas lá, que o padre gostava de conversar com ele. Ele falou: Sr. Antônio, pela sua história, o senhor já foi católico, né? Ele fala: já fui. Não fui lá essas coisas, mas já fui. Aí o padre falou: mas, Sr. Antônio, por que o senhor não volta? Olha a firmeza de um homem de Deus. Seu padre, voltar. O senhor lembra quando Jesus intima os seus discípulos: olha, a vida aqui é dura, vocês querem voltar? Aí eles responderam: Senhor, para quem iremos nós? Eu voltar a adorar ídolos? Eu voltar a crer em purgatório? Seu padre, jamais. Antes de ele terminar de falar, ele falou: São Antônio, eu tenho que sair. Fica ensinando meus seminaristas aí. E fugiu de São Antônio. Mas quando o velho usou a palavra Senhor, para quem iremos nós? Calou o padre. Uhum. Então, conhecimento da palavra. Nós precisamos ter o conhecimento da palavra para aqueles momentos mais difíceis, aplicá-la. E o meu velho pai, mesmo iletrado, nunca fez um curso de teologia, mas, meu amigo, se sentasse com ele para falar sobre a palavra, ia ter que estar bem afinado. É isso aí, pastor. Eu acho que esses foram 3 exemplos que eu Foi dei. um versículo e 3 frases. Exatamente. Que ótimo, pastor. Olha, puxa, mais uma vez eu digo assim, a gente poderia prosseguir com isso aqui por um dia inteiro e a gente ia terminar, eles não íamos terminar, né? Ainda seria muito bom. Então a gente infelizmente precisa de parar aqui, mais pela questão do tempo mesmo, mas eu tenho certeza eu posso falar por todo o pessoal do Vocati, mas também posso falar pelos alunos, falo por mim mesmo. Um grande prazer, uma grande honra poder ter o pastor aqui compartilhando um pouco com a gente. Suas experiências são marcantes, ensinam muito. E a gente fica grato mesmo a você, grato a Deus, grato à sua família, né? Sua esposa que está aí resolvendo problemas ali, coisas da casa para que você possa estar aqui com a gente esse tempo. Então, a gente Sim, ela fica está lá muito mexendo. grato. Isso aí. Eu quero terminar dizendo, olha, eu vou recomendar o Instituto Vocati, porque você está atingindo grupos de obreiros que não tiveram oportunidade, e você está abrindo uma janela, eu diria uma janela de esperança, Sim. para que eles possam ser bem mais orientados e encontrar aí no Instituto Vocati um porto seguro. Isso aí, Porque pastor. conheço a sua teologia, eu sei que só vai vir coisa boa. Isso aí, pastor. Muito obrigado. Obrigado pela parceria desses anos. Para os alunos que não sabem, o pastor Mendes também é meu mentor. Eu tenho o privilégio, né, de poder tê-lo como mentor. E a gente vai indo. Quem sabe em uma outra oportunidade, em alguma outra coisa diferente que a gente vai bolar aqui, seu nome vai estar lá no topo da lista, pastor. Ok, estou à disposição. Aí depois podemos conversar um pouquinho mais sobre o meu ministério hoje, mas vamos em frente. Ótimo, aí, ó, já fica aí, já agendado, pré-agendado, e o tema já tem, hein? Para a gente poder falar como que o pastor está hoje gastando tempo aí para o senhor ainda, né? Apesar da aposentadoria. Não, você errou. Não é gastando tempo, Gastando não, né? investindo tempo. Investindo, é isso aí Eu mesmo. sei que é uma força de expressão, me perdoe, mas é investir. É Eu não investindo, gastei pastor. tempo, muito pelo contrário, eu fui edificado. É isso Porque aí. Deus me trouxe à memória coisas que não fui eu que fiz, foi Ele que fez me usando. Aham, verdade, É. pastor. Fica bem claro isso, pastor. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Estamos sempre juntos, que Deus ainda lhe dê uma caminhada cada vez mais gloriosa, mais cheia de bênçãos, muita saúde. Que o pastor continue por aí, vaporizando esse bom ar do reino de Deus aí na vida da gente. Eu creio que Deus vai me dar muitos anos de vida, porque há um ditado que diz: gente ruim não morre cedo. Valeu, pastor. Valeu, Grande tchau, abraço. tchau. Deus te Grande abençoe. abraço. Até. Ok. Tchau, tchau, pastor. Tchau.